Olá, sejam bem-vindos ao canal da PL Sistemas de Engenharia. Meu nome é Gustavo Diniz e eu sou responsável pelos credenciamentos aqui da empresa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o edital de credenciamento do Banco do Brasil, que foi liberado agora em 2023. Nosso objetivo com esse vídeo é apresentar de forma esquematizada os pontos mais importantes do edital, de modo que fique fácil para você que tem interesse em prestar serviço ao banco solicitar o seu credenciamento. Como vai ficar claro mais para frente no vídeo, esse edital ele permite o credenciamento em diversas atividades, mas o nosso foco vão ser as atividades de avaliação de bens, que é a área de especialidade da PL Sistemas. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, acompanhe o vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. A primeira pergunta que vem à cabeça quando a gente fala em se credenciar é como eu posso encontrar o edital. No caso do Banco do Brasil é bem simples. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você acesse o edital. Mas eu vou mostrar aqui também o passo a passo para que você possa baixar caso o link disponibilizado não esteja funcionando. Veja só, ao clicar no link disponibilizado na descrição do vídeo, a página que vai ser carregada é essa daqui, a página de relação com fornecedores. E ela já vai vir direto aqui na parte de credenciamentos. Em credenciamentos, nós temos um link para os credenciamentos de 2011 a 2022 e nós temos aqui em evidência os credenciamentos para o ano de 2023. O nosso interesse está nesse edital aqui, o edital 01269, que é o edital para serviços de engenharia ou arquitetura, com avaliação de bens, verificação de orçamento, vistoria e acompanhamento de empreendimentos e visita e acompanhamento simplificado de empreendimentos. Para acessar o edital e os anexos, basta clicar nessa opção que eles vão ser baixados aqui para o seu computador, um formato de arquivo zipado. Vai ser só abrir esse arquivo que o edital e todos os outros documentos importantes vão estar lá dentro para que você possa acessar. Caso o link disponibilizado não esteja funcionando, você pode encontrar o edital da seguinte forma. Você vai acessar o Google e vai fazer a seguinte busca: Relação com Fornecedores Banco do Brasil ou BB. Assim que a busca for finalizada, você vai selecionar a opção Relação com Fornecedores nesse link aqui. Veja que ele abriu a página de relação com fornecedores. Nós vamos clicar na opção Compras e Contratações. Dentro de Compras e Contratações, tem o subgrupo aqui de Licitações e Contratações Diretas. Nós vamos para a opção Avisos e Editais. Em Avisos e Editais, a gente desce a página e procura pela opção Credenciamentos. Ao clicar em Credenciamentos, a gente vai voltar àquela página que eu mostrei inicialmente, em que há o link para acesso aos credenciamentos de 2011 a 2022 e, em evidência, os credenciamentos abertos em 2023. Para fazer o download do edital e dos anexos, basta clicar no link Edital e Anexos. A próxima questão de interesse é quem pode se credenciar. Vamos ver o que o edital fala. Aqui no item 2.1 do edital, nós temos o seguinte: credenciamento de pessoas jurídicas, inclusive empresário individual, devidamente registradas no CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, cujo objeto social contemple atividades técnicas de engenharia e ou arquitetura. Quando a gente lê esse item, fica claro o seguinte, que só pode prestar os serviços para o banco as pessoas jurídicas. Dentro dessas pessoas jurídicas, a gente pode incluir aí os empresários individuais. Pessoas físicas não podem prestar o serviço no âmbito do credenciamento para o Banco do Brasil. Então, se você não tem uma empresa, você vai precisar abrir essa empresa para tentar o credenciamento. Caso você opte por prestar como uma pessoa física, você não vai conseguir e não vai ser nem aceito no edital. Além disso, é importante que a empresa seja registrada no CREA ou no CAL e tenha lá previsto no seu objeto social a prestação de serviços de engenharia ou arquitetura. Se algum desses tópicos não for atendido, você não vai conseguir o credenciamento. Uma dúvida que surge em muitas pessoas em relação à questão do credenciamento é justamente o tipo de atividade que ela precisa ter lá no CNPJ da empresa, que é o famoso SENAI. Aqui eu apresento para vocês as duas situações que são possíveis, que é o SENAI 7112 para os serviços de engenharia e o SENAI 7111 para os serviços de arquitetura. Essas informações elas foram obtidas lá no site do IBGE, tá certo? Então, está de acordo com o que está previsto lá no IBGE essas atividades. Se você, então, quer abrir uma empresa para prestar o serviço, ou já tem a empresa, e na sua empresa o SENAI é diferente desses aqui, você vai precisar incluir essa atividade como uma atividade que a sua empresa presta, tá certo? Sem isso, você não vai conseguir o credenciamento. Para concluir essa parte de quem pode se credenciar, vamos falar um pouco sobre os profissionais.
O que o edital fala no item 6.3.8? De acordo com o Decreto Federal 23569, a Lei Federal 5194, as resoluções 218, 345, 1010 e 1129 do CONFEA-CREA e conforme a Lei Federal 12378, a execução de avaliações cabe exclusivamente aos profissionais legalmente habilitados pelos sistemas CONFEA, CREA e CAL. Então, somente engenheiros e arquitetos têm, perante o edital, autorização para poder prestar esse tipo de serviço. E quais que são as especialidades que estão especificamente previstas lá no edital? São as formações de engenharia civil, engenharia de produção civil, arquitetura, engenharia mecânica, engenharia de produção mecânica e engenharia industrial mecânica. Todas essas especialidades estão expressamente previstas lá no edital que elas podem solicitar o credenciamento. Qualquer outra especialidade fora dessas provavelmente vai ser recusada porque não foram previstas aí no edital. Então, se você tem uma formação diferente dessas aqui, é muito provável que você não consiga solicitar o credenciamento. A próxima pergunta que a gente vai responder é até quando eu posso me credenciar. Vamos ver o que o edital fala sobre os prazos do credenciamento. O primeiro item que vale a pena mencionar é o item 1.5, que fala o seguinte: a vigência desse edital será de 60 meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União. Ou seja, esse edital ele vai ficar vigente pelo prazo de 5 anos. Teoricamente, dentro desse período de 5 anos, você vai poder enviar sua solicitação de credenciamento. Além disso, a gente precisa observar o seguinte: o presente edital deverá incorporar os serviços descritos no anexo 1 em 25 de agosto de 2023. O que é isso? Esse edital de 2023 está vindo para substituir o edital de 2018. As empresas que prestam serviço no âmbito do edital de 2018, elas têm o contrato encerrado agora em agosto de 2023. Com isso, é necessário que o banco já dê início a um novo processo de credenciamento para que, quando os contratos do edital de 2018 sejam encerrados, os contratos do edital de 2023 já estejam vigentes e os serviços possam continuar sendo contratados, né? Então, essa data de 25 de agosto de 2023 é o momento a partir do qual os serviços vão começar a ser demandados sob o âmbito do edital de 2023 e não mais sobre o edital de 2018. Vamos observar aqui também o item 1.5.2, que diz o seguinte: a qualquer tempo, independente de aviso prévio, o presente credenciamento poderá ser revogado ou anulado, mediante registro no processo das justificativas que fundamentaram a decisão. Ou seja, apesar de estar prevista uma duração de 5 anos para esse edital, é possível que a qualquer momento, dependendo aí do que o banco achar importante, ele pode ser anulado ou revogado. Portanto, se você já está pronto para solicitar o credenciamento, não perca tempo, junte a documentação e já envie agora. Se você está na dúvida ainda se quer ou não se credenciar, é hora de pensar e tomar uma decisão, para que você possa correr atrás da documentação necessária e enviar para o banco a tempo de se credenciar. Quando a gente avança um pouco mais no edital, a gente observa aqui o item 5.7, que diz o seguinte: dentro do período de vigência desse edital, o requerimento de credenciamento, que é o anexo 5, poderá ser efetuado pelas empresas interessadas até 24 de outubro de 2027. Portanto, a gente tem aí pouco mais de 4 anos para que a solicitação, o requerimento do credenciamento seja feito ao banco. O edital vai estar vigente por 60 meses, 5 anos, mas a gente pode enviar o requerimento somente até o dia 24 de outubro de 2027. Então é muito importante ficar atento a isso. E não esquecer, claro, que a qualquer momento o banco pode revogar o edital. Então a gente não pode se apegar a essas datas. Elas são importantes para a gente ter uma noção, mas elas não são uma verdade absoluta. Pode ser que daqui a 2 anos o banco resolva que ele não quer mais aceitar novos credenciados e revogar o edital. Então é muito importante ficar atento a isso. E por fim, o requerimento de credenciamento deverá ser entregue após o dia 9 de maio, acompanhado de toda a documentação solicitada no edital. Como a gente já passou dessa data, então já é possível enviar os documentos para solicitar o credenciamento. Para que você saiba se vale ou não a pena se credenciar, é importante saber quais atividades estão previstas. Então a gente precisa responder a próxima pergunta, que é a seguinte: em quais atividades eu posso me credenciar? Então a gente vai retornar aqui ao item 2.1 do edital e vamos ler agora a segunda parte desse item. No início estava dizendo aqui quem pode se credenciar, que são as pessoas jurídicas registradas no CREA, cujo objeto social contempla atividades de engenharia e arquitetura. Para que essas empresas podem se credenciar? Para prestação de serviços técnicos profissionais de avaliação de bens, que vai ser o foco nosso aqui no vídeo,
verificação de orçamento, vistoria e acompanhamento de empreendimentos e visita e acompanhamento simplificado de empreendimentos, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidos no edital e sempre que houver interesse manifestado pelo banco. A gente pode ver aqui então que existem 4 tipos de atividades diferentes que podem ser prestadas aí para quem quer se credenciar no banco. Mas o nosso foco nesse vídeo vão ser as atividades de avaliação de bens, que é a área de expertise da PL Sistemas de Engenharia. Essas atividades que estão previstas aqui no item 2.1 do edital, elas estão detalhadas lá no anexo 1º. Eu preparei uma tabela com um resumo de cada uma dessas atividades e logo depois a gente vai aprofundar um pouco mais nas tarefas que vão ser executadas dentro das atividades de avaliação de bens imóveis. Então a gente tem aqui a nossa tabela de resumo, lá com base no que está descrito no anexo 1, e aqui a gente tem 3 grupos, tá? O grupo de avaliação de bens, o grupo de verificação de orçamento e o grupo de vistoria e acompanhamento de empreendimento. Dentro do grupo de avaliação de bens, nós temos 2 subgrupos. Os subgrupos dos bens imóveis, que são os apartamentos, as casas, os lotes, e os bens móveis, que são as máquinas e equipamentos. Dentro da avaliação de bens imóveis, nós temos as seguintes atividades. AVA 01 até AVA 06, que são as avaliações com laudo completo. Nós temos aqui a atividade AVA 01S, que é a atividade de avaliação com laudo simplificado. Nós temos aqui as atividades VSTU 01 e VSTU 02, são as atividades de vistoria interna e externa de imóveis. Temos a atividade PES 01, que é a atividade de pesquisa de mercado de imóvel urbano, e temos a atividade AST01, que é assistência técnica judicial. No caso dos bens móveis, a gente tem as atividades AVA 07 até AVA 10, que são as avaliações de máquinas e equipamentos com laudo completo. E nós temos aqui também a atividade AST2, que é assistência técnica judicial. A diferença dessas assistências técnicas judiciais é justamente o tipo de bem que elas se referem. Enquanto o AST1 está relacionado aos bens imóveis, a atividade do AST2 elas estão relacionadas aos bens móveis. No caso da verificação de orçamento, nós temos as atividades VOR01 até VOR15. No caso das vistorias e acompanhamento de empreendimento, nós temos 2 grupos. O VST01 até o VST15, que é a atividade de vistoria e acompanhamento de empreendimento completa. E nós temos aqui as atividades VST16 e 17, que são vistorias simplificadas. O edital até chama essas atividades de visitas. Então vocês podem ver que existe uma gama muito grande aí de atividades que podem ser prestadas. Se você quer saber o que cada uma dessas atividades faz, vai lá no edital, acessa o anexo 1 e procura a descrição delas. Eu vou focar aqui agora na relação das avaliações de bens imóveis. Então antes da gente aprofundar, vamos ver aqui 2 itens importantes que o edital fala para a gente. O item 6.3.12 diz o seguinte: ao optar por um nível de serviço entre AVA 01 e AVA 06, o responsável técnico receberá de forma obrigatória atribuição para executar todos os níveis de serviços anteriores para as especialidades de engenharia civil e arquitetura, inclusive vistoria, pesquisa e avaliação de imóvel urbano com laudo simplificado. O que esse item fala para a gente? Se eu quero me credenciar e vou me credenciar na atividade AVA 03, se eu me credenciar nessa atividade, automaticamente eu sou obrigado a prestar serviço das atividades AVA 02, AVA 01, AVA 01S e também essas atividades aqui de vistoria e pesquisa de dados, né? VSTU 01 e VSTU 02 e o PES 01. Se eu me credenciar para a atividade AVA 06, eu vou ter que prestar AVA 06, AVA 05, 04, 03, 02, 01, 01S e essas outras atividades complementares aqui. E as assistências técnicas judiciais? O item 6.2.14 ele fala o seguinte: os serviços de assistência técnica judicial serão opcionais em ambas as especialidades. Então, se você se credenciar na atividade AVA 06, você não vai ser obrigado a prestar esses serviços de assistência técnica judicial, só se você quiser. E para a gente ver quais são essas diferenças, vamos ver aqui a descrição dessas atividades conforme o anexo 1º. No caso da atividade AVA 01S, é a avaliação de imóvel urbano com laudo simplificado. A diferença do laudo completo para o laudo simplificado está apenas no tipo de informação que é obrigatória. Enquanto o laudo completo ele tem muito mais itens obrigatórios que precisam ser apresentados, o laudo simplificado ele tem menos itens obrigatórios e é um laudo mais resumido.
O laudo simplificado ele é importante para ganhar tempo aí, que muitas vezes o prazo para execução das atividades é curto. Se fosse executado um laudo completo, poderia acabar inviabilizando algum trabalho. Dentro da atividade AVA01S, quais são as tarefas que vão ser executadas pela pessoa que se credenciar, pela empresa que se credenciar? A primeira coisa é a verificação da legislação municipal, estadual e federal e outras restrições ou incentivos que possam influenciar no valor do imóvel. Além disso, o profissional ele vai ter que fazer a vistoria do bem e da região do entorno, visando conhecer e caracterizar o bem avaliando e a região e identificar indícios de contaminação do solo. Depois disso, ele vai precisar identificar as variáveis, coletar e tratar os dados de mercado, selecionar o método mais adequado para identificar o valor do bem, seus frutos e direitos, emitir o laudo de avaliação simplificado e emitir o formulário de levantamento de indícios de contaminação em imóveis urbanos, quando demandado pelo banco. No caso das atividades AVA01 até AVA06, que são as avaliações de imóveis urbanos com laudo completo, terão que ser executadas todas as tarefas contempladas no serviço AVA01S, que eu acabei de mencionar, e mais duas tarefas complementares. Quais são elas? A primeira é apresentar um croquis de localização das amostras, ou seja, você vai precisar coletar o endereço completo dos imóveis, plotar esses imóveis em um mapa e apresentar esse mapa no seu laudo, onde vai estar indicado aí a localização de cada um dos dados utilizados na sua amostra. A outra atividade é a fotografia das fachadas externas das amostras, tiradas em loco pelo engenheiro arquiteto responsável. Então, além de coletar o endereço completo dos dados, você vai precisar ir lá, parar na frente desses dados e tirar uma foto da fachada dos imóveis, para comprovar que você vistoriou os dados. Então, a gente vê aqui que, além do que já foi apontado na atividade AVA01S, a gente precisa complementar, então, os nossos laudos com o croquis de localização das amostras e a foto das fachadas das amostras. E aqui a gente precisa deixar claro o seguinte, lá na atividade AVA01S, o laudo era simplificado. Nas atividades AVA01 até AVA06, vai ser o laudo completo. Nós temos aqui também o detalhamento das atividades complementares que vão ser prestadas aí pelo avaliador, caso haja necessidade do banco. São atividades obrigatórias que ele não pode recusar, como eu apontei anteriormente. No caso das atividades de vistoria interna e externa, a gente vai fazer a verificação da legislação, né, como já foi apontado nas atividades AVA01S e AVA01 até AVA06, a vistoria do bem e da região visando conhecer e caracterizar o bem e a região de sua localização, acompanhar perícia judicial ou identificar se há indícios de contaminação no solo. Vai fazer uma emissão de relatório de caracterização do bem vistoriado e a emissão do formulário de indícios de contaminação, caso o banco solicite. Então vejam que a atividade de vistoria, ela envolve ir ao imóvel, vistoriar esse imóvel e fazer um relatório de caracterização desse imóvel. Não é preciso fazer avaliação nem nada do tipo. A gente vai ter também a atividade de pesquisa de mercado de imóvel urbano. Vamos ver quais são os critérios que o banco exige para essa atividade. Primeiro é o levantamento de no mínimo 30 dados de ofertas de compra e venda ou de transações de imóveis em endereços diferentes, com datas não superiores a 6 meses, sendo no mínimo 5 dados de ofertas e ou transações ocorridos nos últimos 30 dias contados da data de envio da ordem de serviço. Então, uma coleta aí de pelo menos 30 dados de venda ou transação, dados recentes que não estejam há mais de 6 meses aí anunciados e, no mínimo, 5 dados têm que ser de oferta ou transação que ocorreram nos últimos 30 dias. Além disso, é necessário que para cada dado seja informado o endereço completo, o nome e o telefone do informante, a área construída, a área de terreno, as coordenadas geográficas, a idade, número de quartos, suítes e vagas de garagem, e entre outros atributos que o banco definir. É necessário tirar foto da fachada externa das amostras em loco pelo engenheiro ou arquiteto responsável. É importante fazer o croquis de localização das amostras com o imóvel de referência indicado nesse croquis. É para fazer um relatório com a descrição das variáveis e dos aspectos valorizantes para aquela pesquisa e fazer o preenchimento dos dados em plataforma digital ou enviar uma planilha desbloqueada com esses dados lá para o banco. E a última atividade, que são as atividades de assistência técnica judicial, você vai precisar fazer as seguintes tarefas. Análise técnica de laudos com finalidade de elaboração de peças técnicas para subsidiária jurídica, elaborar quesitos
emitir relatórios de caracterização do bem em acompanhamento de perícia judicial e emitir pareceres. Lembrando que essas atividades aqui de assistência técnica judicial, elas são opcionais, não são obrigatórias como as demais que eu mostrei anteriormente. Agora que a gente já conheceu as atividades que podem ser prestadas, eu acho importante a gente mencionar aqui o tópico mais polêmico do edital. Eu não vou fazer juízo de valor se é certo ou errado, porque eu não tenho conhecimento técnico, em relação a direito e tudo mais, para poder falar se pode ou não. Mas o que acontece aqui? Olha só. Segundo o item 6.3.12.1 do edital, o credenciamento deverá ser requisitado conforme nível mínimo de serviço apresentado na tabela abaixo, conforme unidade da federação da capital da macro-região. Então vamos observar aqui o seguinte. A gente tem aqui a especialidade de Engenharia Civil e Arquitetura, ela é comum para os dois casos, mas a gente vê que as atividades, os níveis mínimos de serviço, eles foram separados por região do país. Então, para o norte, alguns estados do Nordeste, a gente tem aqui o Rio Grande do Sul, que é um estado ali do Sul também, tá? O nível mínimo de serviço é o AVA 01, ou seja, se você está em algum desses estados e quer se credenciar para prestar serviço aqui, você vai solicitar, no mínimo, o credenciamento na atividade AVA 01. Você não pode solicitar o credenciamento numa atividade inferior a essa. Se você está no Sudeste, em alguns estados do Sul, Santa Catarina e Paraná, e alguns estados do Centro-Oeste, você obrigatoriamente tem que requisitar pelo menos o nível AVA 03. Se você tentar solicitar o credenciamento no nível AVA 02 e estiver no estado de Minas Gerais, por exemplo, você não vai atender o nível mínimo de serviço e você não vai ser credenciado, tá? Por que é polêmico? Porque você está diferenciando aí o nível de exigência em função do estado que as pessoas e as empresas estão localizados. Então a gente não sabe se isso vai gerar alguma impugnação, se vai ter alguma contestação desse critério, mas é um critério que está previsto, existe no edital e a gente precisa observar. Então, se você tem interesse em prestar serviço para o Banco do Brasil e você está localizado em algum dos estados elencados aqui nesse grupo, você vai precisar se preparar para atender pelo menos o nível AVA 03 de exigência. Aí aqui a gente precisa apontar mais alguns tópicos, como por exemplo, o item 6.3.15 ele diz que, ao optar por um nível de serviço ou pacote de serviço, a empresa credenciada receberá de forma obrigatória atribuição para executar este nível de serviço para todos os polos em que requisitar a prestação de serviços ao banco. Essa regra vale para todos os AVA das especialidades de Engenharia Civil, Arquitetura e Engenharia Mecânica. Ou seja, vamos supor que você vai requisitar o credenciamento em 3 estados diferentes. Um desses estados tem o nível de exigência AVA 03 e os outros têm o nível de exigência AVA 01. Então, se você se credenciar no estado que tenha pelo menos o nível AVA 03, obrigatoriamente você vai ter que prestar esse nível de serviço também para os outros estados, ainda que o nível mínimo deles seja o AVA 01, que é o que está explicado aqui no item 6.3.15.1. Na especialidade Engenharia Civil e Arquitetura, ao optar por um estado com nível de serviço mínimo AVA 03, este nível se tornará obrigatório para todos os demais estados que o credenciado requisitar, inclusive aqueles com nível mínimo AVA 01. Ou seja, tanto as atividades que você vai prestar quanto os requisitos que você vai ter que atender, eles vão estar relacionados então ao nível de serviço mais elevado que você precisar. Então, se você está lá no estado AVA 03 e vai prestar num AVA 01 também, você vai precisar atender os critérios do AVA 03 para os dois estados e vai ter que prestar todos os tipos de serviço também para esses dois estados. E o último item aqui que eu quero mencionar, que é para que vocês fiquem bem atentos em relação às regiões que vocês vão prestar o serviço. O que esse item fala? O prazo mínimo entre pedidos de alterações de serviço, polos de atuação e faixas de deslocamento da empresa credenciada será de 3 meses, independentemente da quantidade de responsáveis técnicos. Tais pedidos serão atendidos pelo banco em até 30 dias corridos. Ou seja, eu vou me credenciar na atividade AVA 01 em um determinado estado. 15 dias depois eu penso bem e falo, acho que eu vou querer a atividade AVA 03 também. Eu preciso esperar 3 meses para solicitar essa inclusão. Depois desses 3 meses eu posso solicitar e vou lá, o banco vai ter 30 dias para analisar minha solicitação. Aí vamos supor que depois desses 30 dias o banco aceitou e eu resolvi, agora eu quero prestar atividade AVA 06 também. Vou ter que esperar outros 3 meses para poder solicitar uma nova atividade.
A mesma coisa vale se eu quiser adicionar ou excluir alguma região de prestação de serviço ou então alguma faixa de deslocamento. Já que nós mencionamos essa questão de regiões de credenciamento, a gente vai responder agora a nossa próxima pergunta. Em quais regiões eu posso me credenciar? Então, gente, basicamente é o seguinte. O edital está aberto para todo o Brasil, tá? Os serviços eles vão ser demandados seguindo uma divisão que o Banco do Brasil faz de macro-região, micro-região e municípios. Então, dentro de uma macro-região, você vai ter micro-regiões e dentro das micro-regiões você vai ter vários municípios. A pessoa que quiser prestar serviço para o banco, ela obrigatoriamente vai ter que prestar serviço dentro de todos os municípios vinculados às micro-regiões que ela escolheu. Se eu escolhi 5 micro-regiões, eu vou ter que prestar serviço para todos os municípios de cada uma dessas 5 micro-regiões. E aqui você tem que ficar atento ao seguinte. O banco ele não vai remunerar o deslocamento para qualquer serviço que esteja localizado nos municípios das micro-regiões em que a empresa estiver sediada. Então, eu optei pela micro-região A e lá tem 50 municípios. Qualquer demanda que aparecer em nenhum desses municípios, eu vou ter que atender e eu não vou ter direito a deslocamento, tá bom? Vamos ver aqui como que o banco apresenta essa divisão lá no edital. Esse aqui é o anexo 17, eu peguei um pedacinho só para a gente ver. Então, nós temos aqui a divisão da macro-região, tá? É o Centro-Oeste, a unidade da Federação, o Distrito Federal, a macro-região é chamada de Brasília. Temos aqui a micro-região, também do Distrito Federal, e a micro-região também é chamada de Brasília. E aqui nós temos os municípios que estão vinculados a essa micro-região. Então, veja, quem se credenciar para prestar serviço de avaliação em Brasília, obrigatoriamente vai ter que prestar para todos esses outros municípios aqui. Então, veja que temos alguns municípios de Goiás e tem até um município de Minas Gerais, o município de Buritis. Esse município, por exemplo, ele está mais ou menos 200 quilômetros de distância de Brasília. Então, se você receber uma demanda para atuar em Buritis, você vai ter que sair lá de Brasília para Buritis, vai deslocar aí 200 km de ida mais 200 km de volta e não vai ter direito à remuneração por deslocamento. Então, fique bem atento aí às cidades em que o banco está relacionado na microrregião para que você não tenha nenhuma surpresa e fique ciente que você pode ser solicitado a prestar serviço em qualquer um desses municípios aí, tá? Esse anexo 17, ele vai ter essa divisão, então, para diversos aí, estados, né? Para todos os estados, na verdade, e esses estados vão estar divididos aí em micro-regiões e os municípios das micro-regiões vão estar todos especificados. Então, se você quer prestar, por exemplo, para Belo Horizonte, faz uma busca lá no edital por Belo Horizonte, vê qual que é a micro-região e quais são os municípios que estão vinculados a essa micro-região para que você possa aí ter um controle de onde você vai ter que prestar serviço. Uma outra dúvida que muita gente tem e que a gente vai responder aqui agora é a seguinte: qual é a remuneração dos serviços? A remuneração dos serviços do Banco do Brasil ela varia de R$ 450 a R$ 9.000 por laudo. Isso para as atividades de AVA 01S até AVA 06. Lembrando que o nosso foco aqui são as atividades de avaliação de bens. Nas atividades acessórias, como vistoria, pesquisa de mercado e assistência técnica, as remunerações elas variam de R$ 310 a R$ 1.550 por serviço, tá bom? Esses valores são valores brutos, tá? Vai ter retenção de imposto aí do banco sempre que você emitir uma nota fiscal. Além da nota fiscal, você vai ter que emitir também a RT ou RRT para todos os laudos, serviços que você executar, tá bom? Se você executar mais de um serviço por mês, aí você pode fazer uma única ART, a ART múltipla, em que você vai elencar todos os serviços que foram prestados e vai enviar para o banco, vai ser válido. Agora, se você fizer um serviço por mês, cada um desses serviços vai ter que ter a sua respectiva ART. Então, é bom ficar atento em relação a isso, porque é um custo que você tem aí na prestação do serviço. Aqui eu falei de uma forma mais genérica a questão dos valores, né? Eu vou apresentar agora a divisão dos valores por cada uma das atividades para avaliação de bens. Então, vamos ver aqui. Essas informações elas estão disponíveis no anexo 2 do edital. E aqui a gente vai ter o seguinte: o tipo de atividade, o código da atividade, as tipologias que vão ser que vão ser objeto aí dessa atividade, a remuneração e os prazos, tá certo? Então, para a atividade AVA 01S, que é a avaliação de imóvel urbano por laudo simplificado, as tipologias avaliadas vão ser os apartamentos, as casas, as salas ou pavimentos corridos de até 200 metros quadrados,
os terrenos de até 1.000 metros quadrados ou as vagas de garagem. A remuneração desse serviço é de R$ 450 por laudo e o prazo para entrega do serviço completo é de 4 dias úteis. Quando a gente passa para a atividade AVA01, a gente já entra aqui nos imóveis, na avaliação de imóveis urbanos com laudo completo. Vejam que a atividade AVA01 ela tem os mesmos objetos que a atividade AVA01S. A diferença aqui vai ser o tipo de laudo. Enquanto aqui a gente tem um laudo simplificado, para a atividade AVA01 a gente tem um laudo completo. Então, apartamento, casa, sala ou pavimento corrido de até 200 metros, terrenos de até 1.000 metros quadrados e vagas de garagem, quando for solicitado pelo laudo completo, vai ter uma remuneração de R$ 1.450 e um prazo aí de 5 dias úteis. A atividade AVA02 ela é para os galpões com até 2.000 metros quadrados de área construída, para as lojas, para os prédios comerciais, industriais, mistos ou residenciais multifamiliares, com até 2.000 metros quadrados de área construída, as salas ou pavimentos corridos acima de 200 metros quadrados e os terrenos com área acima de 1.000 metros até 10.000 metros quadrados. Esse tipo de serviço, a remuneração é de R$ 1.700, com prazo de execução de 6 dias úteis. Então, a gente já consegue ter uma noção aqui, né, pulando de uma atividade para outra, que o nível de complexidade das tipologias vai aumentando. Então, apartamentos, casas, terrenos de até 1.000 metros, vagas de garagem, são tipologias comuns. Quando a gente vem aqui para um galpão, uma loja, um prédio inteiro, ou uma sala, né, com área maior, um terreno com área maior, esses imóveis começam a ficar mais atípicos. Então, pode ser que nesses casos sejam necessários outros tipos de metodologias que o avaliador vai precisar ter um conhecimento além da avaliação pelo método comparativo. Então é importante a gente observar isso porque, à medida que a gente vai avançando nos códigos das atividades, as complexidades vão aumentando e, obviamente, as remunerações e os prazos também. Vamos ver aqui a atividade AVA03. Quais são as tipologias que podem ser avaliadas dentro dessa atividade? Os terrenos com área de 10.000 a 20.000 metros quadrados. E a gente tem esse aqui, ó, complexo industrial, conjunto residencial, edifício garagem, galpão, prédio comercial, industrial, misto ou residencial multifamiliar, com área construída acima de 2.000 metros quadrados até 5.000 metros quadrados. Ou esses imóveis aqui que têm uma área de terreno de 3 a 10.000 metros quadrados. A atividade AVA04 ela vai ter os mesmos tipos de bens. A diferença está no tamanho desses bens. Então vejam que no AVA03 é área construída acima de 2.000 até 5.000 metros quadrados. No AVA04, a área construída acima de 5.000 até 20.000 metros quadrados. Ou esses imóveis aqui com área de terreno de 10 a 30.000 metros quadrados. E no caso dos terrenos aqui na atividade AVA03, que podiam ser de 10 a 20.000 metros, na atividade AVA04, eles são de 20.000 a 60.000 metros quadrados. Então, como eu mencionei, imóveis mais atípicos, complexidade aumenta, a remuneração vai aumentar. Na atividade AVA03, a remuneração é de R$ 2.100 e o prazo é de 7 dias. Na atividade AVA04, a remuneração é R$ 3.400 e um prazo de 10 dias. Quando a gente passa para a atividade AVA05 e AVA06, as tipologias são exatamente as mesmas. O que vai mudar são aquelas áreas que eu mencionei. Na atividade AVA05, área construída de 20 a 60.000 metros, ou terreno de 30 a 100.000, e terreno nu com área de 60 a 180.000. E na atividade AVA06, são as imóveis com área construída acima de 60.000 metros quadrados, ou área de terreno acima de 100.000, e terreno nu com área acima de 180.000 metros quadrados. As remunerações, respectivamente, R$ 6.300 e R$ 9.000 por laudo e os prazos de 11 e 13 dias úteis. Bom, aqui vocês viram a remuneração das atividades de avaliação, AVA01S até AVA06. Vocês observaram que a remuneração ela aumenta à medida que as atividades vão ficando mais complexas, e isso não quer dizer que você vai receber um laudo de 9.000 todo mês para você fazer. Por quê? Quanto mais complexo o imóvel, mais difícil é você ter um serviço de avaliação desse imóvel, porque não é todo dia que vai ter alguém avaliando um imóvel dessa tipologia. Então, fique bem atento aí, porque muita gente gosta de falar que você vai se credenciar e vai ganhar 15, 20 mil reais por mês prestando serviço de avaliação. Não é bem assim. O grosso das atividades são demandadas aqui, ó,
na atividade AVA01S, que são os laudos simplificados. Por quê? São as atividades que estão relacionadas à avaliação para o financiamento bancário. As atividades de AVA01 até o AVA06 geralmente são atividades aí de imóveis do próprio banco ou então alguma operação mais complexa que uma empresa vai dar uma garantia para o banco e um empréstimo mais elevado que vai demandar aí uma avaliação mais complexa dos bens, tá? Mas fique bem atento, é muito provável que a maioria dos serviços demandados sejam aqui de laudo simplificado. Isso não significa, é claro, que não vão ter os outros serviços. Eles vão ser solicitados, mas em uma quantidade menor. Vamos ver aqui também a questão da remuneração das atividades complementares. No caso das vistorias de imóvel urbano, a gente vai ter bens imóveis relacionados às atividades AVA01 e AVA02. Vai ter uma remuneração de R$ 310 e 3 dias úteis de prazo. Já as atividades de vistoria de bens imóveis relacionados ao AVA03 até o AVA06, a gente vai ter uma remuneração de R$ 630 e um prazo de 4 dias. As pesquisas de mercado de bens imóveis relacionados às atividades AVA01 e AVA02, a remuneração é de R$ 310 e o prazo de 3 dias úteis também. No caso da assistência técnica judicial, para os bens imóveis, a gente vai ter R$ 1.550 e um prazo de 4 dias úteis. No caso da atividade de assistência judicial para as máquinas e equipamentos, o mesmo valor e o mesmo prazo. Bom, então até esse momento a gente já observou quem pode se credenciar, qual é o prazo para enviar os documentos, quais são as atividades, quais são as remunerações e etc. Agora a gente precisa responder o seguinte: para onde que eu vou enviar os documentos? A gente vai ter duas possibilidades previstas no edital. Vamos começar aqui com a primeira delas, que é a seguinte: a documentação deverá ser entregue no portal do fornecedor do Banco do Brasil, disponível no endereço eletrônico, que está aqui, separado nos blocos indicados conforme descrito no manual do credenciado. Esse link está disponibilizado no edital, a gente vai deixar ele aqui na descrição do vídeo também, e ele basicamente é um manual de instruções aí para quem quer se credenciar. Esse manual ele vai te dar todas as orientações necessárias para você acessar os sistemas do banco, como criar sua conta, como manipular as abas, como enviar mensagens, enfim. Esse manual ele vai ser o seu amigo, ele tem que ser o seu companheiro. Se você tem interesse em prestar serviço para o banco, baixe esse manual, analise ele com calma, lê direitinho, segue o passo a passo para que você não tenha nenhuma dor de cabeça. O edital fala mais o seguinte: deverão ser seguidos os procedimentos informados no documento manual do credenciado, no portal do fornecedor disponível no endereço eletrônico. Então, basicamente, ele está falando a mesma coisa do anterior com outras palavras, né? Todos os procedimentos eles precisam observar o que está no manual do credenciado. Se esses comandos, né, essas orientações não forem observadas, muito provavelmente você vai fazer alguma coisa errada e sua solicitação vai acabar sendo recusada. Caberá ao interessado acompanhar os avisos emitidos pelo banco no endereço eletrônico disposto no subitem 4.3, tá? Que é o link lá das licitações do banco, e no portal do fornecedor, tá aqui o link também, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagens ali emitidas. Ou seja, todas as comunicações que o Banco do Brasil vai fazer no âmbito do credenciamento, ele vai fazer por meio do portal do fornecedor. Então é muito importante que você acesse o portal do fornecedor diariamente, observe se tem alguma mensagem nova, se tem alguma orientação, para que você não seja pego de surpresa. Você não vai poder alegar que não viu a mensagem, porque o banco está deixando isso explícito no edital. Isso não é motivo para que você depois tenha aí uma segunda chance se algum problema ocorrer por falta ou negligência no momento de observar aí as mensagens, tá? Após a apresentação de todos os documentos relacionados no edital, o banco vai fazer a análise do requerimento em sessão reservada em até 50 dias úteis contados a partir da entrega da documentação. Então, depois que você enviar a documentação, o banco vai ter aí 50 dias úteis para analisar e te dar uma resposta, tá? Então, é o momento de controlar a ansiedade aí, porque não vai ser uma resposta rápida, né? Provavelmente eles vão ter uma demanda muito grande. Então, você vai precisar aguardar com calma aí esse prazo de até 50 dias úteis. Isso aí vai dar 2, 3 meses de espera. O resultado da análise da documentação para fim de credenciamento será comunicado a participante via portal do fornecedor. Então, aqui, corroborando o que foi falado no item 5.6,
fique atento ao portal do fornecedor. As comunicações do banco vão ser enviadas por meio desse sistema, então você tem que ficar atento ali para não perder nada. Bom, a primeira forma de enviar documentação é pelo portal do fornecedor. A segunda forma é pelo SICAF, né? Vamos ver aqui o que o edital fala. A critério do interessado, a habilitação poderá ser feita por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o SICAF, Registro Cadastral Oficial do Poder Executivo Federal ou junto ao banco. Então, a habilitação junto ao banco é aquela pelo portal do fornecedor e a habilitação pelo SICAF é esse sistema aí do Poder Executivo Federal. Para que você possa solicitar o credenciamento pelo SICAF, você tem que disponibilizar para consulta online todos os documentos exigidos para habilitação jurídica, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira que estão especificados no bloco de habilitação junto ao banco, assim como o documento exigido para comprovação de regularidade junto à Seguridade Social, exigido no bloco de documentos complementares. Você vai ter que também se você optar pela habilitação junto ao SICAF, também vai ter que apresentar a documentação que está relacionada nesses itens do edital aqui, que são os itens de qualificação técnica, tá? E também no item 6.5, que são os documentos complementares. Os documentos que estão exigidos no item 6, tá? O item 6 do edital fala sobre as condições para habilitação. Então, todos os documentos que forem exigidos nesse item, exceto as declarações, que estão no item 6.5, não são todos, tá? Alguns só, deverão estar disponíveis para consulta no SICAF, caso o interessado opte por essa forma de habilitação, ou deverão ser apresentados ao responsável conforme o item 5.3, né? Que é enviar pelo portal do fornecedor. Então, se você quer fazer o credenciamento pelo SICAF, observe muito bem essas orientações aqui. O SICAF, do ponto de vista de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, você automaticamente já sobe esses documentos para lá, já mantém eles atualizados, né? Então, é um documento a menos que você precisa ficar controlando. Mas, se você não tiver segurança em utilizar o SICAF, você pode enviar pelo portal do fornecedor sem nenhum prejuízo aí para o seu credenciamento, para o seu processo. Ainda falando sobre a questão do envio da documentação, é bom a gente mencionar aqui o que acontece em caso de indeferimento da sua solicitação e como você pode entrar com um recurso. O interessado que tiver em seu pedido de credenciamento documentação incompleta ou incorreta de fácil solução será comunicado através do portal do fornecedor e terá prazo de 5 dias úteis para regularizar e submeter uma nova análise do banco. O que é uma documentação de fácil solução? Uma certidão vencida ou um certificado que você esqueceu de enviar, tá? Por quê? Você só vai pegar esse documento, atualizar e enviar para o banco. Isso é uma documentação de fácil solução, de fácil resolução, né? Agora, um laudo que você enviou errado não é um documento que pode ser facilmente corrigido. Por quê? Se você pegar um laudo que foi feito e entregue para um cliente, envia esse laudo para o banco encontra problemas no laudo e fala, olha, esse laudo foi recusado. Você não pode simplesmente chegar e corrigir o laudo. Por quê? Porque você vai estar descaracterizando o trabalho que você fez e foi entregue para o seu cliente que tem uma anotação de responsabilidade técnica, beleza? Então, presta muita atenção. Quando o edital fala em documentação incompleta e incorreta de fácil solução, ele está falando disso, uma certidão, um certificado ou algum preenchimento errado aí que você fez dos documentos a serem enviados. Laudo errado não é válido aí para esse item, tá bom? Se o seu laudo for recusado ou o seu processo aí for indeferido, você vai ter o prazo de 5 dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente ao recebimento do comunicado de indeferimento para interpor recurso contra a decisão. Então, se você discorda aí da negativa do banco, você tem até 5 dias para poder apresentar aí o seu recurso, tá? E o banco vai ter 5 dias úteis também para analisar esse pedido seu, né? Veja aqui, cabe ao responsável, ou seja, ao banco, receber, examinar e decidir a respeito dos recursos interpostos contra suas decisões no prazo de 5 dias úteis, ou, caso mantenha sua decisão, encaminhá-los nesse mesmo prazo à instância superior para a decisão final. Então, você discorda aí de algum apontamento do banco, você vai apresentar o recurso, vai enviar. A pessoa responsável, se ela concordar com o seu recurso, ela vai reformar a decisão dela. Se ela discordar, ela vai passar para uma instância superior que vai dar a decisão final de acatar ou não o recurso que foi apresentado, tá? E aí você tem 5 dias para enviar o recurso e tem até 5 dias para receber uma resposta desse recurso também.
Mas beleza, eu sei para onde que eu tenho que enviar o documento, mas eu não sei quais são os documentos que eu tenho que enviar. Então vamos responder a próxima pergunta. Quais são os documentos necessários? Tá? Então, veja só, a fase de habilitação ela consiste na comprovação das seguintes condições: habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. A habilitação jurídica ela vai estar relacionada aí às questões da pessoa jurídica da empresa. Aqui no edital, ele apresenta para a gente 4 possibilidades de empresas que podem solicitar o credenciamento. Mas aqui a gente vai precisar ficar atento a um ponto muito importante. Vamos ver aqui. A primeira empresa, o primeiro tipo de empresa aqui que a gente vê citada, são as sociedades empresárias ou as empresas individuais de responsabilidade limitada. Para essas empresas, qual a documentação que eu tenho que apresentar? O ato constitutivo em vigor, registrado no órgão competente, com suas respectivas alterações, ou então sua última consolidação, acompanhado do documento comprobatório dos seus administradores devidamente registrado. Beleza. No caso da sociedade simples, precisa do ato constitutivo em vigor, devidamente registrado no órgão competente, com suas respectivas alterações ou a sua última consolidação, bem como documento que comprova a indicação de seus administradores. A gente tem a opção também do empresário individual, que precisa apresentar aí a inscrição no registro público de empresas mercantis a cargo da junta comercial da respectiva sede. E aqui a gente tem o item 6.3.4 que fala de microempreendedor individual. Por que ele está marcado em vermelho aqui? Vocês vão se lembrar lá no início do vídeo que eu falo o seguinte: quem pode se credenciar são as pessoas jurídicas registradas no CREA ou no CAL que prestem serviços de engenharia ou arquitetura. Só que o MEI, ele não admite serviços de engenharia e arquitetura. Ou seja, uma pessoa que presta esse tipo de serviço, ela não pode ser microempreendedor individual. A lei não permite isso de forma nenhuma. Então, não faz muito sentido aqui a gente ter essa previsão de microempreendedor individual para atividade de avaliação de bens, porque tratam-se aí de serviços de engenharia e arquitetura que não podem ser prestados por microempreendedores individuais. Então, se você tem um MEI aí, você não vai conseguir solicitar o credenciamento, tá certo? Por quê? Você não vai ter registro lá no CREA nem no CONFEA, você não vai ter no seu objeto social a prestação de serviços de engenharia e arquitetura, porque o MEI não prevê isso, tá? Então, se você tem um MEI, é hora de começar aí a olhar uma maneira de mudar o seu tipo aí de regime jurídico, né? Passar aí para o empresário individual ou então até mesmo a sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada. Dando prosseguimento, além desses documentos de atos constitutivos e etc., a gente precisa de mais 2 documentos aqui. A prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ou seja, o CNPJ, é bem simples, lá no site da Receita você emite, e prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do interessado pertinente ao seu ramo de atividade compatível com o objeto do contrato. O contrato vai ser para prestação de serviço, e prestação de serviço é relacionada a questões municipais. Por quê? O ente da federação que é responsável pela tributação dos serviços são os municípios, né? Quem cobra ISS, quem controla o ISS é o município. Então, você vai ter que ter inscrição municipal. Provavelmente você não vai ter inscrição estadual, por quê? Porque ela é exigida para empresas aí que vendem e compram mercadorias, tá certo? Então, se você é uma empresa de serviços exclusivamente, muito provavelmente você vai ter só inscrição municipal. Se você presta serviço e vende mercadoria, você provavelmente vai ter as duas, tá bom? Se você é uma empresa que somente vende mercadorias, você vai ter inscrição estadual. Se você quiser prestar algum tipo de serviço, você vai precisar fazer aí a inscrição municipal também. A próxima documentação relacionada à qualificação econômico-financeira. Aqui você vai precisar de um único documento, que é o seguinte: certidão negativa de pedido de falência expedida pelo distribuidor da sede do interessado, que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. Então, basicamente, você vai precisar emitir aí a certidão negativa de pedido de falência e, dando tudo certinho lá, ela já vai ser suficiente para a sua qualificação econômico-financeira. Mas é importante observar o seguinte, ó. Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas tantas certidões quantas forem os cartórios, uma para cada. Ou seja, você está numa região em que tem 5 cartórios de protesto, cada um desses cartórios vai ter que emitir uma certidão para você comprovar ali que não tem nenhuma pendência relacionada à falência ou
coisa desse tipo, tá? No caso das empresas que estejam em recuperação judicial, a certidão emitida pela Justiça, né, que certifique que a interessada está apta econômico e financeiramente a participar de procedimento licitatório, é válida para atender esse item 6.3.7, beleza? Então, se você está nessa situação, né, você pode conseguir aí lá na Justiça uma certidão equivalente para solicitar o credenciamento. E agora a gente vai falar da parte mais importante, que é a qualificação técnica, né, que é o que as pessoas aí mais têm dificuldade. Beleza? Quais são os requisitos aí para qualificação técnica? Em qualquer situação, seja habilitação pelo SICAF ou pelo portal do fornecedor, a empresa tem que apresentar os seguintes documentos. Primeiro, a minuta de requerimento de credenciamento devidamente preenchida, tantos quanto forem necessários. Essa minuta de requerimento ela é o anexo 5. Quando você baixar o edital, ele vai ter lá um arquivo do Excel com esse anexo 5 aí. Dentro desse arquivo, ele vai te dar todas as orientações para que você faça o preenchimento do requerimento da maneira correta. Então, observe com bastante atenção essas instruções para que você não faça nada errado e não tenha aí uma dor de cabeça e ter que corrigir a documentação depois. Além da minuta, você tem que enviar certidão de registro da pessoa jurídica junto ao CREA ou ao CAL, devendo obrigatoriamente constar em seu objeto social a execução de serviços de engenharia ou arquitetura, tá? Então, é aquilo que a gente já havia mencionado antes. Você tem que ter a certidão do CREA ou do CAL, e nessa certidão tem que estar lá explícito que você presta serviço de engenharia ou de arquitetura. Também é necessário apresentar a certidão de registro junto ao CREA dos profissionais que compõem o quadro técnico, né? Ou seja, dos responsáveis técnicos que vão ser os responsáveis ali por executar as atividades de avaliação. Vai ter que apresentar também a cópia do documento de identidade e o CPF dos responsáveis técnicos, dos responsáveis legais, dos sócios e dos administradores da empresa, tá? Então, apresentar aí o RG e o CPF de todo mundo da sua empresa para atender esse item aqui, o item D. O que mais? Documentação comprobatória de experiência de cada profissional do quadro técnico, conforme as comprovações exigidas no quadro de pré-requisitos do anexo 11, para desempenho das atividades que serão objeto de interesse. Então, o anexo 11 a gente vai detalhar ele em seguida. Vai precisar enviar também, né, para o profissional que tiver a documentação de experiência analisada pelo banco e que não tiver na certidão de pessoa jurídica da empresa, emitida pelo CREA ou pelo CAL, tá? Ela deve apresentar a prova de seu vínculo empregatício com a empresa requerente. O que é isso? A sua empresa, quando você emite a certidão lá, junto ao CREA ou junto ao CAL, ela vai listar todos os responsáveis técnicos que estão associados à empresa. Para que esses responsáveis técnicos apareçam na certidão da empresa, é necessário que eles tenham sido registrados lá no CREA por meio de uma RT de carga e função como um funcionário da empresa, tá? E esse registro aí, ele é acompanhado de uma comprovação do vínculo de emprego entre o responsável técnico e a empresa, tá certo? Então, quando a certidão da empresa vem lá com o nome dos responsáveis técnicos, o banco já tem a segurança que essa pessoa está devidamente vinculada ali à empresa por meio de um contrato de trabalho. Agora, se você está credenciando um profissional que não está na sua certidão da empresa, não há uma garantia que esse profissional tem uma relação de trabalho com a sua empresa. Por isso que o edital exige que você comprove isso por meio, né, de uma cópia aí da carteira de trabalho ou então por um contrato de prestação de serviço assinado entre as partes, tá? Para garantir que a pessoa que está prestando serviço para aquela empresa tem um vínculo empregatício ou uma relação aí de prestação de serviço com aquela empresa que está tentando prestar os serviços para o Banco do Brasil. Para fornecimento dos serviços técnicos especializados de vistoria, pesquisa de mercado, assistência técnica e avaliação de bens, deverá atender aos pré-requisitos de acordo com as atividades de interesse, conforme apresentado no anexo 11. Então, vamos ver o que esse anexo 11 exige da gente. A primeira coisa é para as atividades aqui complementares, que eu chamo, né? Que são as atividades de vistoria, pesquisa de mercado, assistência técnica e avaliação de imóveis urbanos com laudo simplificado. Para que você se credencie nessas atividades, basta que esteja qualificado para atender qualquer atividade AVA referente à especialidade de engenharia civil, produção civil ou arquitetura, que são basicamente as atividades AVA 01 até AVA 06. No caso da atividade AST2, que é o que? Assistência técnica, né? No caso de bens móveis, máquinas e equipamentos,
você tem que estar qualificado para atender aí as atividades de mecânica, engenharia mecânica, engenharia de produção mecânica ou engenharia industrial mecânica, né? Isso aqui para a gente não tem tanta importância, não. Agora vamos ver aqui os requisitos para a atividade AVA 01 até 06. O que é comum para todas elas? Primeira coisa é a formação superior. É obrigatório que você seja engenheiro civil, engenheiro de produção civil ou arquiteto para poder solicitar o credenciamento nessas atividades. Se o profissional não tiver essas formações, ele não vai ser aceito para prestar o serviço, tá? Então, se você tem, por exemplo, um corretor de imóveis que não tem formação nessas atividades, o banco não vai aceitar ele como um prestador de serviço, tá bom? O que mais? Apresentar certificado de curso de avaliação de imóveis que possua carga horária mínima de 20 horas, contemple em seu conteúdo capacitação em inferência estatística aplicada à avaliação, ou então a pessoa que já tenha sido credenciada em certames anteriores do Banco do Brasil para essa mesma atividade com trabalho aceito pelo banco. Se você já prestava serviço para o banco em outros editais, você não vai precisar apresentar o certificado, né, de curso, não. Agora, se é a sua primeira vez que está tentando, aí você vai precisar apresentar esse certificado de pelo menos 20 horas. Além disso, você vai precisar comprovar a sua experiência com a avaliação de bens. E como que se dá essa comprovação de experiência? Você vai precisar apresentar laudos de avaliação que você tenha executado, né, que estejam aí lastreados por uma anotação de responsabilidade técnica. Vamos ver aqui, ó. Para a atividade AVA 01, tá? Essa exigência aqui é só para a atividade AVA 01. Qual que é? Apresentar um laudo de avaliação completo de imóvel urbano com imóvel edificado. Ou seja, não pode avaliação de lote para essa atividade AVA 01. Obrigatoriamente tem que ter um imóvel edificado onde você está avaliando. Uma casa, um apartamento, um galpão. Tá bom? Imóvel, uma avaliação só de terreno não vai ser aceita, porque está explícito aqui no edital que o laudo tem que ser de um imóvel urbano com um imóvel edificado. Esse laudo ele tem que ter a utilização de inferência estatística, tem que ser elaborado segundo o NBR 14653, parte 2, que é a parte de avaliação de imóveis urbanos, e ele tem que ter atingido no mínimo o grau 2 de fundamentação, e está acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica ou da RRT, no caso de arquitetos. Tá? Então, veja bem, grau 2 de fundamentação, ficar muito atento aqui. Se você tiver um laudo de grau 1, ele não vai ser aceito. Essa exigência aqui, como eu falei, é só para a atividade AVA 01. Tá? Essa exigência aqui agora é para todas as atividades de AVA 02 até AVA 06. Qual que é? Apresentar um laudo completo de imóvel urbano. Veja que agora ele não tem mais essa restrição aqui com imóvel edificado, tá? Então, o laudo para essas atividades AVA 02 até o AVA 06 pode ser o laudo de terreno. E aí o restante das exigências é exatamente igual a que a gente tinha anteriormente. Tem que usar inferência estatística, tem que estar de acordo com a NBR, tem que atingir no mínimo o grau 2 de fundamentação e tem que estar acompanhado da RT ou da RRT. Outra exigência obrigatória para todas as avaliações, desde o AVA 02 até o AVA 06, é apresentar um laudo de avaliação com a utilização do método evolutivo, com uso de inferência estatística, ou seja, nesse laudo evolutivo, o terreno obrigatoriamente tem que ser avaliado pelo método comparativo, segundo a NBR 14653, parte 2, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica, ou RRT. Então, gente, esse laudo do método evolutivo, vocês veem aqui que ele não tem exigência quanto ao grau de fundamentação. Não é obrigatório que ele seja pelo menos grau 2. Então, com isso, a gente consegue interpretar que um laudo do método involutivo no grau 1 já é suficiente para atender o que o banco está pedindo. Beleza? Essa exigência do laudo do método evolutivo, ela é para todas as atividades, do AVA 02 até o AVA 06. No caso das atividades AVA 03 e AVA 04, além dos laudos que eu já citei anteriormente, é importante apresentar também um laudo de avaliação com a utilização do método involutivo ou então de avaliação econômica de empreendimento, tá? Com uso de inferência estatística. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que você tem um método involutivo de um loteamento. Para você definir o valor dos produtos que vão ser vendidos, ou seja, dos lotes que vão ser produzidos e vendidos, você vai precisar fazer uma pesquisa de mercado e achar o valor do lote por meio do uso da inferência estatística, beleza?
Então, ficar muito atento a isso aqui, ó. Tem que ter o uso da inferência estatística lá no seu laudo do método involutivo ou da avaliação econômica de empreendimento. Esse laudo ele tem que estar de acordo com o NBR 14653, tem que atingir no mínimo grau 2 de fundamentação e tem que estar acompanhado da respectiva ART ou RRT. Tá? Então, para a atividade AVA03 e AVA04. No caso da atividade AVA05 e AVA06, ao invés de apresentar um laudo, a gente vai ter que apresentar 2 laudos. Então, a única diferença dessas atividades para essa daqui está em relação à quantidade de laudos do involutivo ou de avaliação de empreendimentos que tem que ser apresentados aí. Então, gente, para as coisas ficarem mais claras aqui, eu preparei um quadro resumo que vai apresentar todas as exigências aí relacionadas à comprovação de experiência para cada uma das atividades que podem ser solicitadas, tá? Então, vamos ver aqui nesse quadro quais são elas e eu acho que isso vai deixar mais claro para vocês. Então, é o seguinte, ó, para a atividade AVA01, eu preciso apresentar um laudo no grau 2, utilizando inferência estatística de um imóvel que tenha edificações, tá? Eu não preciso apresentar nenhum outro laudo para a atividade AVA01. No caso da atividade AVA02, eu preciso apresentar um laudo no grau 2, usando inferência estatística, avaliando qualquer tipo de imóvel, e eu preciso apresentar um laudo do evolutivo, pelo menos no grau 1. E não tenho que apresentar nenhum laudo no involutivo ou de avaliação de empreendimentos. No caso das atividades AVA03 e AVA04, eu tenho que apresentar um laudo no grau 2, com inferência estatística para qualquer tipo de imóvel, um laudo no grau 1 para o método evolutivo e um laudo no grau 2 para involutivo ou empreendimento. No caso das atividades AVA05 ou AVA06, eu preciso de pelo menos um laudo no grau 2, usando inferência estatística e avaliando qualquer tipo de imóvel, um laudo no grau 1, utilizando o método evolutivo, e 2 laudos no grau 2, utilizando o método involutivo ou fazendo avaliação aí de um empreendimento. Então, para a gente poder concluir, lembrem-se o seguinte, além dessa comprovação de experiência, que são os laudos, você precisa de formação superior em engenharia civil, engenharia de produção civil ou arquitetura, e você precisa também ter o certificado de curso com pelo menos 20 horas que tenha contemplado aí o uso da inferência estatística na avaliação de imóveis, tá bom? Bom, mas não acaba aqui, né? Vamos ver o que mais que o edital fala sobre a questão da qualificação técnica. Os laudos, né, de comprovação de experiência que eu mencionei, eles podem ser substituídos por uma certificação do IBAP Nacional, né, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Esse certificado, para que você consiga ele, você precisa enviar laudos seus para o IBAP, né? Tem que pegar um trabalho que você executou, enviar para o IBAP avaliar, e além disso você vai fazer uma prova. E com base na pontuação que você obter, você vai atingir um determinado nível. Então, se você quer prestar atividade para o AVA01, é obrigatório que o seu certificado do IBAP tenha pelo menos o nível A. Se você quer prestar atividade AVA02, 03 ou 04, o seu certificado do IBAP tem que ter pelo menos o nível 2A. Se você quer prestar atividade AVA05 ou AVA06, obrigatoriamente você tem que atingir o nível 3A no certificação do IBAP. Além disso, né, para o pedido de credenciamento na atividade AVA01, se o interessado possuir credenciamento ativo em qualquer atividade na especialidade de engenharia civil ou arquitetura, no edital de credenciamento de 2018, poderá, a critério do banco, é muito importante isso aqui, ó, a critério do banco, serem dispensadas a apresentação de certificado de curso e a comprovação de experiência. Para os demais tipos de atividade, deverão ser apresentadas as documentações exigidas no anexo 11. Então, pessoal, pode ser que o banco não exija que você apresente certificado do curso nem a comprovação de experiência se você já estiver prestando serviço em outros editais, beleza? Mas como está explícito aqui no edital, pode, não é certo, tá? Então não contem com isso. Tenham sempre trabalhos prontos aí para serem enviados, tenham sempre o seu certificado aí pronto para ser enviado também. Na hipótese de um interessado já ser prestador de serviços para o banco, poderá indicar trabalho entregue, informando o número do laudo e a ART, compatível às exigências do anexo 11, desde que atenda às condições estabelecidas pela NBR pertinente. Então, se você já presta serviço para o banco e quer enviar um laudo que você fez para o próprio banco
como comprovação de experiência, você pode. É só você informar, olha, o laudo número X aqui, né, com essa ART, fui eu que fiz um serviço para o banco, está aqui, eu vou usar ele para tentar o credenciamento para comprovar a minha experiência. E aí, se esse laudo estiver certinho dentro das normas e tudo, o banco vai aceitar isso aí e ele vai valer como sua comprovação de qualificação técnica em relação à comprovação de conhecimento. E para a gente poder fechar a questão da documentação, agora que nós encerramos a qualificação técnica, a gente vai falar dos documentos complementares. Quais são esses documentos? O primeiro, né, comprovação de regularidade junto à Seguridade Social, a declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos na forma da minuta constante no anexo 6. Tá? Então, basicamente, você vai lá no anexo 6 do edital, vai pegar a minuta do documento que tem lá, vai preencher as suas informações e assinar e falar, ó, tá aqui minha declaração, bem simples. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação e sua participação no credenciamento conforme minuta constante no anexo 7 do edital. A mesma coisa, você vai lá no anexo, pega a minuta, preenche as informações, assina e envia. E o último documento aqui é o registro ou inscrição do interessado na entidade profissional competente, se houver. Então, basicamente, né, comprovar o seu registro aí no CREA ou no CAL, se você for engenheiro ou arquiteto. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado. Nosso objetivo com esse vídeo era esquematizar o edital de credenciamento do Banco do Brasil para o ano de 2023, apresentando aí as informações mais importantes que foram elencadas nesse edital, tá? Mas isso daqui, esse vídeo, esses conteúdos, eles não eximem que vocês peguem o edital e leiam atentamente todas as instruções que tem lá. Apesar de a gente ter apontado os pontos mais importantes, pode ter alguma outra informação ali que seja útil para você e que não pode passar batido. Então, faça como eu mostrei no início do vídeo, acesse lá, né, o portal de relação com os fornecedores do Banco do Brasil, baixe o edital, leia ele com bastante atenção e se tiver alguma dúvida, a gente está sempre à disposição aqui para poder ajudar vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato conosco pelos nossos canais, WhatsApp, e-mail, tá? Vocês podem comentar aqui no YouTube também, nos comentários do vídeo. Pode ser que a gente demore um pouquinho mais para responder os comentários aqui do vídeo, tá? Mas se você enviar aí por WhatsApp ou por e-mail, a resposta vai ser mais rápida. Antes de finalizar também, eu queria deixar alguns recados importantes. Primeira coisa é, se você está se sentindo inseguro, se você quer entrar nessa área e não tem conhecimento ainda, se você não tem os certificados dos cursos, então você vai precisar aí de uma instituição confiável e de qualidade para poder te auxiliar. Nós aqui da PL Sistemas, nós temos os nossos cursos de inferência estatística aplicada à avaliação de imóveis, um curso básico e um curso avançado, e nós temos também o curso de avaliação de empreendimentos, que vai te ensinar a utilizar os métodos evolutivo, involutivo e da capitalização da renda com o uso dos nossos softwares, o Sisdeia e o Sisrenda, que são aí os programas utilizados pelos grandes bancos, Banco do Brasil, Caixa e etc. Os nossos cursos, eles emitem os certificados que são aceitos por esses bancos. Então, né, se você está precisando de certificado aí, o certificado que a gente fornece aqui dos nossos cursos vai te atender para o que você precisa. Queria mencionar também o seguinte, há alguns dias atrás nós fizemos uma live falando sobre as expectativas para o credenciamento da Caixa e nós falamos também algumas dicas aí sobre os laudos de avaliação que precisam ser enviados para os bancos. Se você tem interesse e quer saber mais sobre essas dicas, acessa aí o nosso canal no YouTube, procura os nossos vídeos ao vivo lá, essa live sobre o credenciamento. A gente vai deixar o link na descrição aqui também e vai colocar o card aqui em cima para você acessar esse vídeo. E você vai poder ver quais são as dicas e os principais problemas que geram recusa nos laudos. E você também pode se preparar para entender quais são as exigências que a Caixa Econômica Federal tem para os seus editais de credenciamento, né? Porque é sempre bom você estar credenciado em mais de uma instituição para ganhar em volume e ter uma renda maior no final do mês. E por último, mas não menos importante, tenha sempre as ferramentas corretas para te auxiliar, tá bom? Nunca tente fazer nada sem as ferramentas apropriadas. Então, se você quer prestar serviço de avaliação, você vai precisar de um software para poder te ajudar no processamento das informações. Se você quer fazer avaliações pelo método comparativo, a gente recomenda que você utilize o software Sisdeia.
Ele é um software para modelagem de dados aí, que você consegue utilizar regressão linear, redes neurais artificiais, envelopamento de dados, e você consegue processar as informações coletadas na sua pesquisa de mercado e gerar todos os relatórios necessários para validar o seu modelo de regressão e anexar o seu laudo de avaliação, que é um item obrigatório aí que você precisa para atender à norma. Se você quer executar as avaliações pelo método involutivo ou pelo método da renda, nós temos o software Sysrenda, que está aí na sua versão número 2, tá? É o software completo, ele prevê aí diversas possibilidades para que você possa construir os fluxos de caixa dos seus empreendimentos e te auxiliar aí a atingir os graus de fundamentação mais altos possível. Vou deixar aqui também na descrição o link para você conhecer esses produtos. E a gente tem também aqui no nosso canal do YouTube os vídeos aí, tutoriais desses dois programas. Então não perca tempo, se você quer conhecer mais, a gente vai deixar aqui na descrição os caminhos para que vocês possam verificar esses programas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que esse vídeo seja útil e ajudem aí a todos que têm essa vontade e têm esse interesse em prestar serviços de avaliação de imóveis lá para o Banco do Brasil e também, né, para outras instituições. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.